O nosso curso se chama Comunicação e Comportamento Organizacional, não é? Se chama Comunicação e Comportamento Organizacional, é necessário tratar sobre a comunicação. Por isso, eu convido você para que nesta aula nós tratemos especificamente da importância da comunicação nas organizações empresariais. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez a seguinte fala: na minha empresa o problema é a comunicação. O nosso departamento é sempre o último a saber. Aconteceu esse erro por causa da falha na comunicação. São reclamações pertinentes, são reclamações que acontecem e que têm a ver com a realidade. São concretas. Por quê? Porque a comunicação ela precisa ser fluente na organização empresarial. A comunicação está para a empresa, assim como a corrente sanguínea está para o corpo humano. Vamos entender por quê. Se a corrente sanguínea, se o sangue não flui normalmente pela corrente sanguínea pelo nosso organismo, acontece o que se chama muitas vezes de uma entropia. Qual é um dos significados da entropia? É justamente uma certa desorganização que vai causar falência no sistema. E essa falência no sistema pode levar inclusive à morte. Quando o sangue não flui normalmente e há essa falha na corrente sanguínea, isso pode levar até à morte de um organismo. Assim é a comunicação. Se a comunicação não flui normalmente pela corrente sanguínea da empresa, o que acontece? Pode ocorrer essa entropia, essa desorganização, essa falha no sistema e pode levar à morte de uma empresa. Mas a comunicação é tão importante assim? É tão importante assim. Sem uma comunicação fluente, clara, objetiva, sem uma comunicação que flua normalmente na empresa, nós podemos levar uma empresa à morte. Portanto, a comunicação é algo que nós precisamos sim conversar e discutir. Mas muitas vezes na nossa era da comunicação, na era dos sistemas de comunicação cada vez mais avançados, nos parece que comunicar é tão fácil, não é? Onde eu estiver hoje, com vários dispositivos móveis que eu tenho, eu me comunico com qualquer pessoa e mando uma mensagem instantânea. Não preciso nem ligar, já mando uma mensagem instantânea. Hoje, temos tanta tecnologia para se comunicar que parece que a comunicação virou algo comum, fácil, tranquilo. Ora, mas se fosse tão fácil e tão tranquilo, nós não teríamos problemas de comunicação. O problema nosso não é como nos comunicar. Não basta apenas nos comunicar. Nos comunicarmos é fácil. Agora, como é esta comunicação? A comunicação ela precisa ser eficaz. A comunicação ela precisa ser fluente. Ela precisa ser objetiva. Portanto, não basta nos comunicar. É preciso se comunicar bem. É preciso se comunicar com eficácia. E, portanto, a comunicação não é algo tão fácil. A comunicação não é algo que nós possamos dizer fácil de se realizar, tanto na sociedade quanto na empresa. Mas nos comunicarmos é uma necessidade enquanto seres humanos. Por isso, depois, ao longo da nossa aula, nós vamos ver que há comunicação não verbal, comunicação verbal, mas a comunicação ela tem algumas ações e alguns componentes que são trabalhados. Nós temos pelo menos 4 ações e 5 componentes. Vamos entender quais são essas ações. As ações são a codificação da mensagem. Quem codifica? Codificar a mensagem significa a ação de construir uma mensagem. A ação de construir a mensagem que será enviada, o que será comunicado. Esta é a ação de codificação da mensagem. A próxima ação é a ação do envio da mensagem. Depois que eu codifiquei a mensagem, que eu construí a mensagem, eu vou enviar esta mensagem.
Depois vai ter a ação do recebimento da mensagem. Depois que a mensagem foi codificada e enviada, ela será recebida por alguém. Portanto, essa é a terceira ação. E a quarta ação é a decodificação da mensagem. E aqui muitas vezes é que mora o problema. Porque na hora de decodificar a mensagem, há uma interpretação da mensagem. E essa interpretação ela precisa ser coerente com aquilo que o emissor quis dizer. Porque muitas vezes o emissor, ao emitir uma mensagem, ele teve um objetivo. Mas ao ser decodificada essa mensagem pelo receptor, ela pode não atingir esse objetivo. Pode não ter aquela interpretação e aí são necessários feedbacks, explicações. Por isso, o cuidado com a construção de uma mensagem é importantíssimo. Porque a última ação vai ser a decodificação. Quem recebe essa mensagem vai precisar decodificá-la, interpretá-la, entender o que essa mensagem quis comunicar. Mas nós temos ainda componentes da mensagem. Quem são os componentes da mensagem? O primeiro componente é o emissor. O emissor é o primeiro componente da mensagem, é aquele que emite a mensagem, é aquele que codifica, que constrói a mensagem que será enviada. O emissor. Um outro componente da mensagem é a própria mensagem. Um outro componente da comunicação é a própria mensagem. O emissor é o primeiro, a mensagem vem depois, porque ele construiu uma mensagem. E essa mensagem é um componente essencial da comunicação. É ela que vai chegar ao receptor, é ela que vai ser interpretada. Por isso, o emissor, a mensagem. Mas nós temos ainda os meios que são utilizados para enviar a mensagem. E os meios podem ser os mais variados. A palavra falada pode ser um meio eletrônico, fax, e-mails. Das mais diversas formas nós podemos fazer uma mensagem chegar. O meio utilizado para a mensagem. Então, o emissor, a mensagem, o meio utilizado. Mas nós temos ainda os ruídos que podem acontecer no envio e no recebimento dessa mensagem. Que tipo de ruído? Por exemplo, uma reunião não esperada, ou então alguém que chega no momento em que você está lendo a mensagem, decodificando a mensagem. Ruídos podem ser os mais variados. Ruídos são justamente aqueles barulhos que acontecem, aquelas ações que acontecem no momento em que você está recebendo a mensagem, em que influenciam na forma de interpretar essa mensagem. Portanto, os ruídos também desempenham um papel importante. E, por último, depois do emissor da mensagem, nos meios utilizados dos ruídos, nós temos o receptor, aquele que recebe a mensagem. Portanto, perceba que entre o emissor e o receptor há vários componentes da comunicação. Meio utilizado, mensagem, ruídos, tudo isso vai influenciar em como a mensagem chega para aquele receptor. Mas um fato que nós não podemos esquecer é que a comunicação é vital para uma empresa. Ela é a própria vida da empresa. E a comunicação ela acontece no cotidiano. Dessa comunicação vão depender, inclusive, decisões sobre a forma de organização da empresa, sobre o seu funcionamento. Por isso, entender como ocorre a comunicação e procurar não apenas comunicar-se, mas comunicar-se bem é importantíssimo para nós, cidadãos, profissionais. E ao longo de nossa aula, nós vamos entender que há várias formas de se comunicar, há vários tipos de comunicação. E em cada um desses tipos, nós temos alguns objetivos. E é claro que em uma empresa, esses tipos muitas vezes são todos utilizados. Mas a comunicação, ela acontece no dia a dia. Por isso, aquela reclamação de que o problema na nossa empresa é a comunicação, ela pode ser pertinente, ela pode ser concreta. Porque devemos tomar cuidado e procurar nos comunicar bem.